Olá, gente! Hoje a gente vai estar falando para vocês sobre o nascimento da sociologia, em uma segunda parte, dessa vez falando para vocês sobre a escola alemã de sociologia. Diferentemente da escola francesa de sociologia, a escola alemã aceita a transformação da própria sociedade. Os dois grandes pensadores da escola alemã de sociologia, Karl Marx e Max Weber, eles acreditam, no primeiro momento, Karl Marx, ele acredita que a sociedade ela tem a plena possibilidade de uma transformação a partir do coletivo. Então eu teria a organização da sociedade e a partir dessa organização da sociedade teria-se a transformação da mesma. Já o Weber, ele acredita que o indivíduo é capaz de transformar toda essa sociedade, partindo de valores e situações que ele próprio poderia estar criando. Diferente também no pensamento desses dois autores, a gente tem quanto à questão da economia. Marx ele vai acreditar que a sociedade deva se encaminhar para o comunismo e o Weber acredita que deve haver a manutenção do capitalismo como grande viés de salvação da própria estrutura econômica do Estado. Bom, para a gente poder trabalhar esses pensamentos, a gente começa com Karl Marx. Marx, nascido na Alemanha em 1818, morreu na Inglaterra em 1883, teve a plena possibilidade de uma vida dentro desse eixo, Alemanha, França e Inglaterra, trabalhando sempre dentro da perspectiva da visão sobre o operário. Operário esse que estava vivendo sobre uma situação de muita miséria, especialmente ali envolto da Segunda Revolução Industrial. Quando a gente passa a perceber essa perspectiva da sociedade, dessa transformação que a sociedade passa a ter com a Segunda Revolução Industrial, Marx teve um contato direto com um filho de industriários que também já estava atuando nesse ramo, que tinha ido a Manchester, na Inglaterra, para poder cuidar dos negócios da empresa, que é Friedrich Engels. Engels volta a pedido de Marx, com um contato que ele teve com Marx, para, de certa forma, conversar com Marx a respeito dessa vida, a visão que ele tinha sobre o operário dentro da Europa, especialmente dentro da Inglaterra. Engels já estava inscrito com o material que falava sobre a situação da classe operária na Inglaterra, material esse que será publicado em 1845 e servirá de base para o escrito de 1848, que é o Manifesto Comunista. Em 1848, Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista, manifesto esse que vai estar atuando sobre 5 capítulos, uma introdução, uma conclusão e 3 de desenvolvimento, aonde será feita a defesa do movimento comunista, obviamente. E no primeiro capítulo ele fala sobre a luta entre os burgueses e o proletariado. Num segundo capítulo, ele vai estar falando sobre o poder político que vai estar sendo envolvido o proletário naquele momento, e esse poder político que deveria estar nas mãos desse proletário. Num terceiro capítulo, ele vai falar sobre os tipos de socialismo e fazer críticas a esses tipos de socialismo, em especial ao socialismo que ele vai chamar de socialismo reacionário, que acreditava em pequenas transformações dentro do Estado, e essas transformações dentro do Estado não iriam servir de nada para o próprio povo operário daquele momento. Na conclusão, é que Marx se faz mais contundente quando ele vai estar falando sobre como deveria se montar o Estado socialista e dizer que a única alternativa para aquele momento seria a união dos operários. Os operários deveriam se reunir, deveriam se unir para, a partir dessa unidade operária, se ter a plena possibilidade de uma mudança do Estado. Naquele momento, Marx vai falar a sua célebre frase, que será imortalizado por ele: operários de todo o mundo, univos. Era a ideia que se tinha de transformação da sociedade naquele momento. A posteriori, já em 1867, será escrito um outro material, que é o Capital. Esse livro mais denso, não terá linguagem tão simples como o Manifesto do Partido Comunista, mas esse livro de Karl Marx, o Capital, que serão 3 volumes. O primeiro, Marx, ele vai estar colocando os principais conceitos
sobre o processo de produção, bem como nesse primeiro livro Marx vai estar trabalhando sobre a perspectiva das lutas de classes, como essas lutas de classes devem acontecer. Em especial, Marx vai falar sobre expropriação financeira, vai estar falando também nesse material sobre a mais-valia, conceito esse que vai se fortalecer como uma forma de exploração sobre o trabalho, sobre a mão de obra operária. E é nesse material também que ele vai falar sobre as inúmeras crises nas quais o capitalismo vai sofrer. E que, em todas, Marx acredita que o capitalismo vai conseguir se sobressair se o operário não tiver a força suficiente para transformar, para se unir e transformar essa visão de sociedade que possa vir a ter. Então, o pensamento marxista básico sobre esses dois pontos que a gente está trabalhando com vocês, ele acreditava que a luta de classes era o motor da história, que as transformações existentes dentro da sociedade deveriam acontecer por força do proletariado e que esse proletariado deveria ser o responsável por uma unidade e a transformação de todo o conjunto da sociedade. O outro pensador é o nosso amigo Max Weber. Weber nascerá na Alemanha em 1864, bem depois de Karl Marx, vai morrer também na Alemanha em 1920. Weber já vai fazer uma defesa mais próxima do capitalismo. Toda a lógica dele vai ser envolta a essa ideia do capitalismo, com um forte envolvimento com a questão religiosa. Weber tem um engajamento sobre três grandes perspectivas. Primeiro, o mundo imperialista, já em fins do século XIX. Ele nasce já nos fins da Guerra da Secessão, mas o fortalecimento dos Estados Unidos nessa segunda metade do século XIX acaba se vindo para o próprio Weber como um fortalecimento para o seu pensamento. Fortalecimento esse que, quando ele terá a possibilidade de conhecer os Estados Unidos, ele não vai perder essa oportunidade e vai se encantar com o crescimento rápido que os Estados Unidos terá. Suas principais obras, a gente poderia citar duas. A primeira delas, a mais conhecida, indiscutivelmente, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde, nesse material, na verdade, são dois grandes artigos. O primeiro escrito em 1804, o segundo escrito em 1905, 1904, 1905. Esses dois livros, esses dois artigos que se transformam em livro, eles estão em meio exatamente à viagem que o Weber vai estar fazendo para os Estados Unidos, e naquele momento o Weber ele acreditava que tinha como resolver o problema da própria sociedade se a própria sociedade passasse a atuar sobre a condição do indivíduo e esse indivíduo fazer uma transformação dentro da sociedade sobre o valor do trabalho e sobre o valor do acúmulo de capital. Então, quando a gente faz uma avaliação a princípio do livro do Weber, ele vai estar trabalhando sobre a perspectiva de que a ética protestante deveria ser algo muito concreto dentro da vida de qualquer pessoa. Ética essa totalmente envolvida com a ideia do trabalho, um trabalho severo, era a ideia da ética protestante, muito ligada ao processo protestantista, do qual os Estados Unidos serão montados, terão por base, e esse trabalho elevaria a própria condição de vida do homem, e por outro lado, o espírito do capitalismo, que seria o espírito do lucro, do acúmulo de capital, aonde a soma desses dois fatores levaria ao crescimento da sociedade. Crescimento esse verificado dentro da sociedade de uma forma muito, muito inteira, de uma forma muito forte, quando se tem a possibilidade de fazer a avaliação do que acontece nos Estados Unidos em meio à Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial, mesmo com a crise de 1929, os Estados Unidos se destacam como grande potência mundial. Então Weber ele tem essa noção, ele próprio participa da Primeira Guerra Mundial,
inicialmente como participante direto, a posteriori como crítico a esse sistema, ao fim da guerra sendo um dos conselheiros no Congresso de Versalhes, e depois na própria montagem da República de Weimar dentro da Alemanha. O outro livro que a gente poderia estar citando para vocês é Política por Vocação, que faz parte de um discurso dele de 1917, e em 1919 ele acaba sendo publicado. Weber, ele vai estar trabalhando esse material, Política por Vocação, com uma ideia de como o Estado deva funcionar. Em especial, o poder do Estado, o poder de força que o Estado vai ter para poder ter controle sobre a sociedade. É a legitimação da violência do Estado como forma de controle da própria sociedade. Então, seria essa a base do pensamento da escola alemã, deixando claro para todos vocês que estão nos assistindo agora que se forma dessa forma os clássicos da sociologia. A escola francesa, que não acredita em transformação, e a escola alemã, que acredita nessa transformação, com essas veias tão distintas entre Karl Marx e Max Weber. Fica aí mais essa dica, né, ressaltando que estudar, aprender, pensar faz sentido. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.